Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a parte elétrica da nossa casa. Vou mostrar para vocês o nosso controlador de carga e a nossa placa solar que está aqui embaixo e explicar como vai funcionar toda a parte elétrica do nosso motorhome. Vamos lá? Bem, então nós temos aqui um pouco dos componentes elétricos que vão compor o nosso motorhome. A bateria ela vai dividir a sua carga basicamente em duas partes. Um circuito 110 volts, que vai ser através desse inversor. Então nós temos um inversor de 4.000 watts, com um pico de até 8.000, que vai ser responsável por alimentar a nossa geladeira, o nosso micro-ondas, tá? E carregadores de notebook, se a gente vier a utilizar, porque nós estamos projetando um, vamos chamar assim, micro-inversor, porque os notebooks são 19 volts, então a gente teoricamente não precisa desse aqui de 110. Mas aí é um outro vídeo. Então a gente vai pegar a carga da bateria, ela vai vir aqui para o nosso inversor e esse inversor vai distribuir para casa. Para fazer essa distribuição de 110 volts, nós vamos usar esses disjuntores. São disjuntores de 10 e de 15 amperes, porque a gente não vai ter nada mais forte do que isso dentro do motorhome, tá? Que vai demandar mais carga de energia. E vão ficar alocados dentro dessa caixinha de distribuição, tá? Um par vai ficar designado para as placas solares. Então as placas solares vão chegar nesse disjuntor e do disjuntor virão para o controlador solar, só como uma forma de proteção contra curtos e contra surto, tá? Esse fio verde é o negativo da nossa placa solar. Eu vou falar um pouquinho também à frente sobre como fazer a crimpagem dos cabos da placa solar e qual espessura deveríamos usar para as placas solares. A bateria ela vai derivar um segundo circuito, um circuito de 12 volts, que eu vou fazer a distribuição com essa caixinha aqui de 12 volts, tá? Ela tem fusíveis igual de carro, então a gente entra com o positivo aqui e faz a distribuição para os inúmeros ramais aqui ou circuitos que a gente venha a ter, tá? Então a gente vai ter basicamente aí dois circuitos elétricos, um 110 e um 12 volts. Para iluminação eu escolhi LEDs, spot LED, tá? Também de 12 volts. Se vocês procurarem aí na internet por lâmpada LED de emergência, vocês vão encontrar esses spots LEDs de 12 volts, tá? Então são 12 volts com 3 watts. Eu acredito que vai ser suficiente aí para o nosso motorhome, tá bom? E aqui na ponta a gente tem aqui uma série de terminais isolados que eu escolhi para fazer todo o circuito elétrico. Eu não quero usar emenda de fio com fita isolante, então eu escolhi os terminais elétricos. Então, por exemplo, eu vou usar um par desse aqui para fazer o circuito 12 volts que vai chegar na bateria. Eu vou usar um outro par para fazer o circuito de 110 que vai sair da bateria e vai para o nosso inversor. Na hora de conectar um cabo aqui no nosso disjuntor, eu tenho aqui esse terminal isolado. Então a gente coloca o fio aqui dentro, né? Amassa, usa um alicate crimpador, que é um desse modelo aqui, tá? Aí a gente coloca aqui, amassa, e aí ele vai ficar preso, o fio vai ficar preso aqui dentro e ele vai ficar corretamente no nosso. Para fazer a instalação no nosso controlador solar, eu escolhi aqui o terminal agulha, tá? Ele é um pouquinho diferente do tubular, ele é mais fino, e aí ele encaixa perfeitamente
aqui no nosso conector, tá, da placa do controlador solar. A gente pode apertar aqui e ele fica devidamente instalado, tá? Sem possibilidade de curto, sem aquele fiapinho do fio, né, que acaba sobrando, como aqui, por exemplo, ó, tá? Então a gente pode colocar vários aqui, ó, um ao lado do outro. A gente pode apertar, vai colocar direito. Né? E aí fica um serviço profissional, arrumado, sem possibilidade de curto, sem possibilidade de encostar um no outro, tá? Eu estou fazendo aqui demonstrativo, só para vocês terem uma ideia, mas na hora de montar, a gente faz isso aqui ficar rente, ficar justinho, tá? Então esses aqui são os terminais pré-isolados. E eles existem de várias maneiras, tá? Existe ele, o pessoal chama de garfo, tem gente que chama de U, tá? Existe ele dessa maneira, que a gente pode usar para prender em alguns tipos de conectores, como por exemplo, a gente tem esse parafuso aqui, né? Eu posso usar ele aqui, ó, para prender no parafuso, depois eu só dou o aperto, né? Esse é um exemplo. Tem gente que chama esse aqui também de terminal macho. A gente tem o anel ou olhal, tem gente que também chama de olhal. Ele tem basicamente a mesma função do outro. Então quando você pode remover, por exemplo, a porca aqui, né? Você coloca ele e posteriormente você prende ele por cima. O olhal, ele é legal porque ele não sai. Para você soltar ele, você precisa realmente tirar a porquinha daqui para ele poder sair. Já esse outro modelo aqui, que é o garfo ou o U, né, que o pessoal chama, ele entra, tá vendo? E sai com facilidade do parafuso, né, ou da base de encaixe, tá? Então cada cenário demanda aí um terminal diferente para você usar. Aqui nós temos terminais macho também, que a gente chama, e a gente pode usar um terminal fêmea que eu esqueci de trazer, que encaixa aqui também, um terminal isolado. Ele encaixa aqui e seria quase como se eu estivesse encaixando uma peça aqui assim por cima, tá? E também não sai, fica fixo e etc. Tá bom? Eu não trouxe, eu esqueci, mas tem um terminal fêmea também. Então é isso, basicamente esses são os componentes elétricos que a gente vai usar aí no nosso motorhome. Recapitulando rapidamente: um controlador solar de 100 amperes, um distribuidor de 12 volts, terminais pré-isolados, disjuntores, um terminal MC4 que já está preso num fio de 6 milímetros para a placa solar. A placa solar vai encaixar nesse terminal e esse fio verde vai se conectar nessas duas entradas aqui do controlador solar. Temos aqui um inversor de 110 volts que vai gerar 4.000 watts de potência para alimentar a geladeira e micro-ondas, e lâmpada LED de 12 volts. Basicamente, esse aí é o nosso equipamento eletrônico, tá? O nosso equipamento de elétrica. Bem, esse aqui é o nosso controlador de carga. É um MPPT de 100 amperes que vai carregar o nosso banco de baterias. Nós escolhemos duas baterias, tá, da Freedom de 240 amperes hora. Então nós temos aqui ao todo 480 amperes hora para nossa casa, que vão ser alimentados com um painel solar a princípio. Nós escolhemos um painel solar da Resun de 410 watts. Esse painel solar ele produz 10 amperes por hora no pico, e a gente acredita que ele vai ser capaz de recarregar parte das nossas baterias aí enquanto estivermos andando. Ele tem 2 metros por 1 e ele é composto da tecnologia Half Cell, que otimiza a geração de energia com sombras parciais. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui um diagrama elétrico, tá? Foi feito por um cara de um canal que eu adoro, que eu sigo muito, que é o Greg Vergoy. Ele é inglês
Ele fez uma conversão de uma Sprinter e eu vou dar algumas dicas aqui para vocês se inspirarem. Como tudo no mundo faça você mesmo, não existe uma regra de certo ou errado. Cada um faz o que acha melhor para o seu cenário, tá? O Greg ele está usando 3 baterias que distribuem a sua carga basicamente em 2 circuitos. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. Um circuito de 12 volts, tá? Que está aqui no centro da tela. Ele distribui energia para as portas USBs, para a geladeira dele, que é 12 volts, para a clarabóia dele, que também tem, né, um ventiladorzinho, um exaustor, e para as lâmpadas. E para a bomba de água. Eu me inspirei nesse projeto para fazer o meu, com a diferença que eu não estou usando essa caixa verde aqui embaixo, tá? Que é um carregador de bateria externo, tá? Por enquanto eu não estou usando ele, mas no futuro, se houver necessidade, a gente faz a instalação. A minha sugestão é: vejam bastante canais no YouTube, inspirem-se, vejam muita coisa, tem muita coisa que faz sentido no seu mundo, na sua realidade, no seu projeto, tem muita coisa que não serve, mas com toda certeza você consegue extrair o conhecimento e aí gerar o seu projeto, tá bom? O nosso foi inspirado nesse do Greg, e eu espero que o conteúdo que a gente trouxe hoje ajude vocês aí a tomar algumas decisões na construção do sonho de viajar. Beleza? Um abraço, gente. Muito obrigado. Até!